Bom dia, meus queridos do primeiro ensino médio. Vamos para a nossa aula de hoje. Abra a sua apostila na página 273, aula 13 do setor A. Nós vamos falar de anticorpos, uma coisa que tem sido muito falada ultimamente, nesse tempo de corona, né? Os nossos anticorpos, eles são produzidos a partir das nossas proteínas. Lá no módulo passado, na apostila passada, nós já estudamos um pouco sobre as proteínas, o que elas formam, os ácidos nucleicos, que a gente vai estudar também a partir desta apostila, ok? No nosso corpo, nós temos dois tipos de imunidade. O que é a imunidade? É algo que blinda o nosso corpo contra qualquer doença, ok? Seja ela bacteriana, viral ou infecciosa, ok? Então, olha só, o nosso corpo tem dois tipos principais de imunidade, que é a natural, que nós já nascemos com ela, e tem a adquirida ou adaptativa. O que é essa adquirida ou adaptativa? Ela se divide ainda em ativa e passiva. A forma ativa, o que é? Eu vou ativar os meus anticorpos. Como que eu posso ativar os anticorpos de alguém? Eu preciso entrar em contato com o antígeno, tá? Aquilo que vai causar uma doença em mim. Eu vou entrar em contato com determinada bactéria, com determinado vírus. O meu corpo vai entrar em ação e vai começar a produzir vários soldadinhos do bem, que são os nossos linfócitos, que já andou explicando para vocês, e vai então proteger o meu corpo. Quando aquele vírus vier de novo pro meu corpo, não vai ter nem como, eu não vou nem precisar mais produzir soldadinhos, eu já tenho soldados suficientes para mandar essa doença embora logo. Outro tipo de ativa é a artificial, que é quando nós somos expostos a vacinas, tá? A vacina nada mais é do que um anticorpo, um antígeno enfraquecido. Por que nós não podemos tomar a vacina da gripe quando estamos doentes? Porque a vacina da gripe, ela contém os vírus da gripe enfraquecidos. Se você toma, o seu corpo já está tentando reagir a uma doença, certo? Eu tô lá doente, eu vou tomar mais um vírus, eu vou injetar no meu corpo mais vírus. Esses vírus vão acabar destruindo os meus soldadinhos que estão tentando reanimar o meu corpo. Então, por isso, não se pode tomar vacina, qualquer tipo de vacina, quando você está doente, teve febre, algo do gênero. Por quê? O seu corpo está com alguma fraqueza, ok? As vacinas, então, elas são produzidas a partir de antígenos, os próprios vírus enfraquecidos, tá? Ou modificados em laboratório. Por quê? Para que o nosso corpo possa reagir e aquela doença não chegue até nós. Então, eu vou reagir o meu corpo, vou fazer com que o meu corpo seja estimulado a produzir anticorpos contra aquela doença. E então, vai zerar esse processo aí. Eu vou começar, então, a me proteger contra as doenças a partir das vacinas. Lembrando que quando eu sou exposta aos antígenos de forma natural, essa é uma ativa natural. Quando eu sou exposta a vacinas, isso é artificial, porque o meu corpo não entrou em contato sozinho. Eu precisei de uma manipulação para entrar em contato com este antígeno, ok? A passiva é quando o nosso corpo recebe os anticorpos prontos, eu não preciso produzir. Olha que maravilha! Como que acontece isso, Pro? Acontece de forma natural, quando a mãe amamenta um bebê, por isso que é essencial a amamentação até os 6 meses, para enviar anticorpos suficiente para o bebê, para ele não ficar doente. E de forma artificial, o que é isso? Com soro, não é aquele soro que você toma lá quando tá com dor de barriga, tá? Com água, açúcar e sal. Os soros, eles são produzidos a partir de anticorpos. Então, eu fui lá picada por uma cobra. O veneno
tá entrando. Se ela for venenosa, o veneno tá entrando. Eu preciso de anticorpo pronto para fazer com que esse veneno não vá até a minha corrente sanguínea. Então é injetado o soro, o anticorpo já pronto. Por quê? Se fosse uma vacina, ia demorar muito para o meu corpo reagir. Então eu já tomo um anticorpo pronto através do soro e o meu corpo reage de uma forma muito melhor, tá? A diferença aí de ativa e passiva. A ativa, o meu corpo vai demorar mais, porque ele vai ativar os meus soldadinhos para fazer com que eles trabalhem no meu corpo. A passiva, ela já entra direto na minha corrente sanguínea com os anticorpos prontos, ok? Na apostila de vocês tem uma tabela aí de soros e vacinas, que é essa daqui, tá? Preciso que vocês completem para pronto. Vocês vão pôr aí o que tem numa vacina e o que tem no soro. Acabei de falar. O que provoca? É curativo ou preventivo? Lembrando que eu tomo a vacina doente, o soro eu preciso tomar quando eu já fui de alguma forma atingida? Pensem aí. O processo é lento ou rápido? Forma memória? O que é memória? São aquelas células que ficam guardadas dentro do nosso corpo, tá? Se eu já entrei em contato com alguma coisa, por exemplo, a catapora é uma doença que nós não pegamos 2 vezes. Por quê? Porque criou células de memória no meu corpo, então eu não pego ela 2 vezes, ok? E exemplos aí, vocês vão colocar alguns exemplos, ok? Agora nós vamos iniciar a aula 14. Os ácidos nucleicos, eles são formados aí pelo nosso RNA e o nosso DNA, ok? O nosso RNA, ele tem uma estrutura diferente. Ele é o ácido ribonucleico, ok? Ele tem o grupo fosfato, o grupo da ribose e da base nitrogenada. Que se você olhar aí na sua apostila, é isso aqui, ó, basicamente isso, tá? A pentose, a qual ele está aí ligado, é uma ribose. Todos os ácidos nucleicos têm essa formação aqui, ó. Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O que vai diferenciar um DNA de um RNA? O RNA é ligado por uma ribose e um DNA por uma desoxirribose. Qual é a diferença de tudo isso? Aqui você pode perceber que ele tem o OH, ele tem um oxigênio a mais. Aqui ele não tem, então ele ocorreu uma desoxigenação, por isso ele é chamado de desoxirribose. Ele teve a retirada de um oxigênio. Isso que caracteriza, então, quando é um DNA e um RNA. As características de cada um aí. Eles são ligados às bases púricas e pirimídicas, tá? As bases púricas, eu tenho a adenina e a guanina. E a base pirimídica, eu tenho a citosina, a timina e a uracila. Por que um tem 3 e o outro tem 2, Porque a uracila, ela só aparece em RNA. Lembre-se disso, RNA, uracila, DNA, timina, ok? O nosso RNA, ele serve para diversas coisas no nosso corpo, ok? Ele faz aí o transporte de para sintetizar as nossas proteínas, para produzir mais proteínas no nosso corpo. É o RNA, o principal é mensageiro. Tá? Eu tenho RNA mensageiro, RNA ribossômico. A gente vai ver isso mais profundamente nas próximas aulas, ok? Característica do nosso RNA. Ele tem a fita simples, ok? Ele tem a sua fita simples, que aqui tem um exemplo, tá? De uma fita simples, que o que? Não tem ligação, ó. O U não liga com ninguém. Eu tenho aqui o P é o meu fosfato, o R é a minha ribose e aqui eu tenho a minha base nitrogenada, tá? Nisso aqui é minha base nitrogenada. Ele não se liga com nada.
Eu tenho também que prestar muita atenção nesse sentido aqui, ó, de 5 para 3. O que é esse 5 para 3? Aqui a ligação está no carbono 5 e aqui a ligação está no carbono 3 de uma ribose, tá? Então, aqui a ligação da pentose está no carbono 5 e aqui no carbono 3. Por isso que a gente fala que o sentido da vida é de 5 para 3. 5 linhas, tem um risquinho aí, para 3 linhas, ok? Isso é o nosso RNA. Agora, mudando um pouquinho para o nosso DNA. O nosso DNA é uma coisa bem simples. Você já sabe que o nosso DNA, ele é caracterizado por quê? Por dar as nossas características, certo? Se você tem o cabelo do jeito que tem, é graças ao seu DNA, a cor dos seus olhos, o formato do seu rosto, o seu tamanho, tudo tem a ver com o nosso DNA, é a famosa genética, tá? As heranças adquiridas aí do papai, da mamãe, do vovô, tem de diversas formas, ok? O nosso DNA, o que que é? Também tem lá um grupo fosfato, a minha desoxirribose, tá? E o meu grupo de base nitrogenada. A desoxirribose dá o nome ao ácido, que é o ácido desoxirribonucleico, que vocês vivem aí falando que isso é um trava-língua, não é mesmo? Então, olha só, eu tenho aqui, então, a mesma coisa. Você pode perceber que em vermelho aí tem o 5, que tá ligado no carbono 5, e aqui no final no carbono 3, tá? 5 para 3 também. Qual é a diferença do RNA pro DNA? A principal diferença é que o RNA ele é só mensageiro, ele não dá nenhuma característica no nosso organismo. Já o nosso DNA, ele é essencial para tudo, ok? Tudo no nosso organismo, todas as características que nós temos é através do nosso DNA, tá? O nosso DNA, ele tem a fita dupla, então ele faz o quê? Ligação, tá? Você sempre vai ver que a letra A se liga com a letra T e a letra G com a letra C, ok? Essas ligações são as que dão as nossas características. Por quê? Quando você foi formado, veio um pedaço só de fita da sua mãe e um pedaço de fita do seu pai. Um pedaço da mamãe e um pedaço do papai formou um DNA só seu. Por isso que tem aí esses testes de DNA que muito se fala na TV, coisa assim. Por quê? Você tem metade do seu pai e metade da sua mãe. Só que nessa junção pode ter nascido coisas totalmente diferentes em você. Por quê? Ele é responsável aí qualquer mutação, qualquer mudança que tem aqui na sequência. Por exemplo, a sua mãe deu A, C, A, T, tudo mais. Se quando se ligou com o seu pai teve que ocorrer alguma mudança, isso nós chamamos de mutação. E isso então dá características diferentes. Por exemplo, eu posso ter a cor dos olhos que não tem nem na minha mãe, nem no meu pai. Totalmente diferente. Pode ter vindo também uma característica herdada dos meus avós, tá? Isso é muito comum de acontecer. Isso é graças ao quê? Ao nosso gene. O gene é responsável pela característica do indivíduo. E é o que forma o nosso DNA, ok? Então, cada pedacinho do nosso DNA, ele é responsável, então, por uma característica diferente do nosso corpo, ok? Agora aí vocês vão ver as atividades, vai começando a responder até a gente começar então a próxima aula, tá bom? Agora nós vamos iniciar a nossa aula 15 e 16 do setor A, tá? É as últimas dessa semana, ok? A replicação do nosso DNA. Como que ocorre a replicação? Como que isso vai se aumentar? Como que eu vou conseguir aumentar tudo isso? O que que acontece? Eu tenho uma enzima chamada helicase. A minha helicase, ela é como se fosse uma tesourinha. O que que ela vai fazer? Eu tenho a minha fita dupla aqui, ela vai começar o quê? A cortar a minha fita, tá?
Então, eu vou separar, eu vou ter uma fita única. Mas isso se transforma em um DNA Pro? Não. Por quê? Ela vai manter as bases que eu tenho, A, T, C e G. Ela não vai transformar em U, tá? Não se transforma em uracila ainda, ok? Então, quando você é lá um feto, vamos pensar no processo de fecundação, tá? Processo de fecundação, eu tenho um DNA lá, para formar um óvulo, eu tenho um pedaço de DNA, para formar o espermatozoide, outro pedaço de DNA. Quando os dois se juntam, se fundem, formam um único DNA, eles se cruzam e formam um único DNA que vai formar suas características. Mas um DNA forma você? Não. O DNA é responsável por todas as nossas características. Todas as nossas células têm o seu DNA. Todas elas têm características diferentes. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, quando juntou lá o espermatozoide com o óvulo, então começou a ocorrer esse fato, tá? A helicase começou então a cortar lá o cDNA e a formar mais fitas, cada vez mais. De uma se transformou duas, de duas. Isso foi aumentando o seu material genético, foi formando novas células e foi formando você, dando características. Primeiro vai nascer então o nosso tubo neural, que é a nossa notocorda, vai nascer a nossa coluna, a cabeça, depois os bracinhos, depois os olhos e por aí vai até a formação de um bebê por completo e o nascimento, tá? Então, olha só, eu preciso então, ó, é um processo que nós chamamos de processo semiconservativo, porque conserva pedaços, por quê? Para formar novos DNAs futuramente, tá bom? Então, é um processo semiconservativo para a formação de novos DNA. No processo de DNA ainda, nós temos a transcrição, a síntese do RNA. Ela tem lá uma molécula de DNA, vocês podem ver. Ah, eu quero transcrever, eu quero pegar só um pedaço dela para formar outras coisas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço que eu quero transcrever, a helicase, a enzima helicase, vai lá, corta isso, e eu venho com um RNA aqui, um RNA para transcrever, tá? Eu vou então ligar esse RNA aqui, e quando eu transcrever, quando passar tudo isso daqui, eu vou então ter a tradução, que são os meus, eu vou formar 3 tipos de RNA aí. Eu tenho o RNA ribossômico, que ele vai formar novos ribossomos. Eu tenho o RNA mensageiro, que é esse verdinho, que ele vai ajudar nos ribossomos, ele faz a leitura para sintetizar uma proteína. E eu tenho o RNA transportador, que ele vai carregar até os ribossomos os aminoácidos, ele carrega o aminoácido até o ribossomo para formar uma nova proteína, tá? Então, olha só como o nosso corpo trabalha, tá? Uma célula minúscula que nós só conseguimos enxergar com o microscópio, ela faz tudo isso dentro dela. Como Deus é maravilhoso, não é mesmo? Então, olha só, faz tudo isso para formar, então, o quê? Mais proteínas para o nosso corpo ter anticorpos para prevenir contra doenças, tá? Então, esse é o processo aí de formação do quê? De novas proteínas. As proteínas são essenciais para fazer diversas coisas, como nós já vimos nas aulas anteriores, ok? Aqui, então, eu tenho os genes. O gene é o responsável, então, pelas nossas características, como a Pro já havia falado na aula passada, ok? Agora, nós chegamos ao fim das nossas explicações. Vocês vão fazer as aulas de 13 a 16, 13, 14, 15 e 16, são 4 aulas que são equivalentes às nossas 4 aulas semanais, ok? Eu fiz um resumão, tá? Eu vou postar os vídeos, vou postar mais vídeos também explicando, caso vocês queiram se aprofundar aí nesse tema, ok? Para vocês, o desafio é fazer uma molécula de DNA com aquilo que você tiver na sua casa. Eu quero que você faça a molécula de DNA, faça um vídeo e poste lá na nossa sala Google, tá bom?
Na nossa sala Google, você vai postar todas as suas atividades, tá? Dessas 4 aulas que eu tô passando agora, o nosso visto vai ser visto virtual. Eu vou verificar, vocês terão uma semana para me entregar. Hoje é quinta-feira, na próxima quarta-feira, até 23h59, eu vou estar recebendo. Passou disso, eu não receberei mais as atividades da aula 13 a 16, do setor A, ok? Então, se preparem, o desafio vale nota de trabalho, tá? Façam aí uma molécula de DNA bem caprichada. Não quero desenho em papel, hein? Aproveitem a criatividade, abusem da criatividade. Eu quero vocês explicando aí uma molécula de DNA feita, tá? Por vocês. Eu prefiro que seja em 3D, que você possa pegar, manusear e explicar cada uma delas, tá bom? Um beijo, até a próxima.